Então, onde estamos? Para quem está aqui, por exemplo, a Maristela, que está aqui a primeira vez, né? A Daniela já participou em outra ocasião. Só para a gente ter uma visão geral aqui. Estamos estudando o Velho Testamento, já estudamos o Gênesis, o Êxodo, Levítico, depois o livro dos Números, depois o Deuteronômio, Josué, Juízes, e agora vamos para o livro de Ruth, né? Que é essa moça que tem uma história muito bonita e, como eu comentava, essa história, esse livro, não pertence à versão judaica e protestante. Então, é um livro que consta somente na Bíblia Católica. Não vamos entrar na questão por quê, enfim, isso demandaria um pouco de tempo, mas vamos à história dela, que é uma história interessante. Vamos ver. Vamos utilizar esse vídeo aqui dessa pessoa que vai explicar de um modo muito bonito, né, toda essa história. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Se você ainda não sabe, aqui no canal eu estou fazendo um quadro semanal em que eu faço pequenos resumos dos livros da Bíblia. Então nós já temos livros de resumo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e hoje o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro assim bem pequenininho, são 4 capítulos só, em menos de 1 hora você lê tranquilamente. É um livro bem gostosinho assim de se ler, porque é como se fosse uma história assim de romance, é bem legal. Então vamos lá, no primeiro capítulo do livro de Ruth, conta ali uma ambientação, o que está acontecendo, né? Então o livro de Ruth explica quem é Ruth e fala um pouquinho sobre cada um deles. Então, Elimeleque era um homem que morava em Belém, Judá, e devido à fome do local, né, ele resolveu sair daquele local, da terra dele, e ir para uma outra terra, habitar onde tivesse mais fartura. E ele era casado com Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E aí ele vai habitar na terra de Moabe. E lá em Moabe, seus filhos se casam. Malom e Quilion se casam com Orfa e com Ruth. Elimeleque faleceu e Noemi se manteve no mesmo local com as suas noras e com seus filhos. Porém, depois de um tempo, seus 2 filhos faleceram. Então, Noemi ficou sozinha com Ruth e com Orfa, que eram suas noras. Naquele tempo, a pessoa ser viúva era um pouquinho... Então, só para que aqui vai rápido, né? Talvez é difícil pegar na primeira vez. Então, como é que é a história? A história é o seguinte: é uma família, Abimeleque, que é o pai dessa família, e a Noemi, que é a mãe, a esposa do Abimeleque, com 2 filhos, e é um período de fome muito drástica, e eles se veem obrigados a irem para outra região para tentar sobreviver. Então, eles estavam em Belém, é uma cidade conhecida, na é verdade? Cidade de Belém, que está ali perto de Jerusalém, como já mostramos em outras ocasiões no mapa. Moabe estava à direita, já não pertencia à terra prometida, a Canaã. E então eles foram para uma região que era pagã, por assim dizer, né? Então isso era muito difícil, muito duro para os judeus terem que fazer isso, mas você vê que era a situação que eles encontraram para poder, enfim, conseguir o alimento, né? Tentar ali, sabiam que provavelmente tinha alguma, enfim, colheita, né, em alguma terra, e eles poderiam conseguir algum trabalho. E o que acontece é que um pouco tempo depois, estando lá em Moabe, o Abimeleque morre. Então a Noemi fica viúva. E a Noemi, tendo esses 2 filhos se casam com moabitas, ou seja, daquela região, que também nós já vimos que não era muito correto de acordo com a lei judaica, que eles não deveriam se casar com pessoas que não pertenciam ao povo deles.
Mas enfim, então eles casaram com essas duas moças e uma delas se chama Ruth. Então, daí que vem o nome. Por quê? Porque depois ela vai fazer parte do povo judeu. Nós vamos ver como isso vai acontecer. Diferente de hoje em dia, todo o sustento familiar vinha do homem. O homem era o responsável pelo sustento da família. Então, quando o homem morria, as mulheres ficavam desamparadas. Então, elas não tinham proteção, elas não tinham como se alimentar. Elas acabavam sendo como se fossem pobres, né? Mendigas. Então, após a morte de seus filhos, Noemi resolve retornar à sua terra natal e liberar as suas duas noras para que fossem morar junto com a família dos pais delas, cada uma na sua terra natal. Porém, a ligação que havia entre Noemi e suas noras era muito grande. Então, na verdade, nenhuma das duas noras queriam deixar Noemi sozinha. Então, elas ficam insistindo ali que elas iam ficar com Noemi. Porém, Noemi manda mesmo ela de volta para casa, fala que ela não tem condição de sustentar. E aí, Orfa, né, que é uma das noras dela, com muito pesar, chorou muito, mas se despediu de Noemi e retornou para sua terra natal. Porém, Ruth não. Ruth fez uma aliança com Noemi e resolveu ficar com Noemi, independente das circunstâncias. E isso acontece, essa aliança é formada com as palavras de Ruth, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, que são os mais conhecidos do livro de Ruth. Provavelmente você já ouviu alguma vez na sua vida, né, seja em casamento, qualquer coisa parecida, que são aqueles versículos assim, que Ruth fala para Noemi: não me enches para que te deixe, não me afaste de ti, pois onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde você morrer, ali eu também serei sepultada, e assim me faça, Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não a morte vier a me afastar de ti. E ali elas firmam uma aliança e partem para a terra de Noemi, que é Belém. Chegando em Belém, as pessoas reconheceram Noemi, ficaram felizes com a presença dela. Porém, Noemi diz que o nome dela não era mais Noemi, porque Noemi significa feliz. E, na verdade, pedem para as pessoas chamarem ela de Mara, que significa amargurada, triste. Noemi estava, assim, vivendo um período muito depressivo mesmo, né? Afinal, tinha perdido seu marido e seus 2 filhos, né? Não é para menos. E ali naquela terra, para se sustentar, Ruth resolve ir de vinha em vinha, de plantação em plantação, para colher. Isso era uma prática muito comum daquela época, em que as pessoas pobres, as viúvas, as pessoas que não tinham como se alimentar, os senhores das vinhas tinham as plantações e seus funcionários passavam catando, né, os grãos e sempre deixavam um pouquinho no chão, um pouquinho em alguns ramos, para que depois uma outra pessoa pudesse, né, uma pessoa pobre pudesse passar ali e pegar e ter com que se sustentar. Ruth faz isso, ela vai até a vinha, a plantação, elas começam a ir de plantação em plantação para poder pegar esses grãos e acaba caindo na vinha de Boaz. E Boaz era um homem que era parente distante de Noemi. E Boaz, conhecendo a história de Ruth, ele tenta ajudar ela, né? Coloca ela junto com as mulheres que trabalhavam para ele e fala para o pessoal deixar mesmo um pouco para ela poder ter o que comer. Então, a Ruth, ela catava bastante espigas, se sustentava daquilo ali, né? A ela e a Noemi. E Noemi trabalhou, né, na vinha de Boaz, colheu na vinha de Boaz, durante toda a plantação, durante toda a colheita de trigo e de cevada, que durou mais ou menos uns 2 meses. Passando esse período, não sabendo mais como se sustentar, aí já é o capítulo 3 de Ruth, Noemi dá um conselho a Ruth, pede que ela faça algo que, para mim, sempre foi estranho de entender. Eu tive que pesquisar, estudar, para poder entender por que isso aconteceu. Noemi pede para que Ruth vá até Boaz um dia que ele estivesse na vinha até tarde, e acabasse dormindo por lá mesmo. E aí, enquanto ele dormisse, a Ruth aparecesse, né? No caso, ela estaria escondida antes. E ela aparecesse, deitasse aos pés de Boaz e se cobrisse com a colcha dele. E assim Ruth faz. Durante a noite, com Boaz dormindo, ela vai lá e se deita nos pés de Boaz e se cobre com a colcha dele. Na verdade, a Ruth fez aquilo ali como uma metáfora, uma forma de pedir a ele cobertura. O fato dela se deitar aos pés dele indicava submissão. E o fato de se cobrir com a colcha dele era uma forma dela expressar para ele que ela queria cobertura dele. Naquela época era muito comum o casamento por levirato, que acontecia da seguinte forma: se alguém morresse, né, um parente mais próximo daquela família se apossaria das terras daquela família e casaria-se com a viúva para manter a propriedade na posse
do antigo dono. Né? Boaz era parente de Noemi, mas não era o parente mais próximo, havia outro parente mais próximo. Boaz era o segundo da lista. Então essa foi uma estratégia de Noemi, que passou para Ruth fazer isso, que era uma forma dela pedir essa cobertura a Boaz. Boaz teve todo um cuidado, um carinho com ela, porque ele fez com que ela levantasse, né, se levantasse antes do amanhecer, para que ela saísse, ninguém visse Ruth, para que ela não ficasse mal falada, nem nada parecido. E aí, no dia... Então, não sei se vocês entenderam o que é o levirato. O levirato era isso, né? Quando alguém ficasse viúvo, uma mulher ficasse viúva, um parente, por exemplo, é uma mulher que ficou viúva. Então, um dos irmãos do marido se casava com a viúva. E de tal maneira que, vamos dizer assim, ela não perdesse as posses dela e não ficasse desamparada. Então, é a mesma situação que está aqui. Então, a Noemi, você vê que ela tem posses, mas ela está preocupada com a Ruth, que a Ruth não tem nada, né? Uma moabita que saiu lá da sua terra e agora que acabou a colheita, vai ficar desamparada e pensou numa situação que é essa, como sendo já como se fosse filha de Noemi, se o Boaz se casasse com a Ruth, ela podia herdar a Ruth as terras de Noemi. E então teria o seu sustento. Mas como o Boaz não era um parente mais próximo da Noemi, o direito de se casar com alguém da família de Noemi vinha dessa pessoa mais próxima. Então ele vai fazer uma coisa bonita, o Boaz, que ele vai perguntar para quem tinha direito, para um homem lá que tinha direito, e esse homem ele vai ceder enfim, né, esse casamento, fala, não, eu não prefiro então não casar com a Ruth e ficar você. Você pode se casar com ela. E é uma coisa bonita, assim, como é feito isso, e depois o próprio Boaz, ele se consulta com 10 homens, enfim, anciãos, para que eles digam o que eles acham. Então, enfim, tudo foi feito de uma maneira assim muito bonita, muito reta. Seguinte, já a Boaz seguiu atrás de toda a burocracia para poder fazer, né, o pedido para se casar com Ruth. Então, Boaz foi até o parente mais próximo, falou com ele do direito dele de adquirir as terras de Noemi, de se casar com Ruth. E o parente, até então, quando era só a parte das terras, ele até quis. Ele falou, beleza, eu vou comprar as terras. Depois que ele soube de Ruth, falou que teria que casar com Ruth, então ele já não quis. Ele falou, não quero não. Então, Boaz faz ali, né, diante de 10 testemunhas, ele firma um pacto com aquele homem que ele abriu mão do direito dele de se casar com Ruth, adquirir as terras e passa esse direito para Boaz. Então, no capítulo 4, isso tudo acontece e Boaz, após isso, se casa com Ruth. Boaz assume as terras dela e se casa com Ruth e mantém, obviamente, Ruth e Noemi. Boaz já era um homem bem mais velho e é interessante ver que do filho deles dois, de Boaz e Ruth, né, o filho deles foi Obed e Obed foi pai de Jessé, que Jessé foi pai de Davi, que a gente conhece a história, né, do rei Davi. E todo esse povo aí que eu falei está também na genealogia de Jesus, na linhagem de Jesus, né, descrita lá em Mateus 1. Então, enfim, aí acaba a história do livro de Ruth. É uma história bem pequenininha, mas bem legalzinha. Não se esqueça de ler o livro de Ruth para aprender. Muito bem. Então, muito interessante, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu queria só mostrar um videozinho também de Ruth, só para vocês terem uma visão mais gráfica da história, né? Só um pouquinho aqui. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta de sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi
e principalmente sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Nesse vídeo, conheceremos um pouco. Olha aí. Ai, pena que fica aqui. Mas tá vendo aqui o Boaz, ou Boaz, né? E aí o filho deles, né? De Boaz, com Ruth, Obed. Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi, né? E de Davi, né? É que nasceria o Salvador. Então veja só, uma mulher que era, né, enfim, de outro povo, Deus, como se ele abençoasse toda essa atitude que ela teve, né? Dessa fidelidade, dessa união com Noemi, né, e de viver ali a partir daquele momento para ajudar a sua sogra, e ser uma pessoa muito reta. Também o Boaz, ele olhando lá para Ruth trabalhar, isso ela não comenta, ele ficou muito admirado, porque viu que ela trabalhava muito bem, se dedicava bastante, então isso já chamou a atenção do Boaz, né? Enfim, então você vê como Deus faz as coisas e fez com que dela viesse o Salvador. Então vamos dar continuidade aqui. Agora vamos ver o primeiro livro de Samuel. Antes, queria mostrar cronologia para que nós não nos percamos onde nós estamos. Olha só, muito interessante aqui. Tem esse mapa aqui que eu consegui recentemente. Então, nós vamos lá, olha, desde Abraão aqui, por volta de 1900 a.C., aí vem os seus filhos Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí aqueles 400 anos no Egito, ó, israelitas escravos no Egito, e aí vem Moisés, né, que vem libertar o povo da escravidão, 1250, 1300, mais ou menos, Moisés, né? E aí, depois de 40 anos, eles vão começar a tomar posse da terra prometida de Canaã, né? E olha aqui, ó, Ruth, olha que interessante. Então, a Ruth, ela está aqui nesse período, por isso que nós estamos falando de Ruth agora, né? E com Josué, e também nós dizemos até com Moisés, a partir de Moisés, começa o período Juízes, e que nós dizemos que são 300 anos. Por quê? Se Moisés é 1300, vai vir o rei, o primeiro rei vai ser Saul, que está aqui, ó, que nós vamos ver agora no livro de Samuel. Ó, Samuel está aqui. E nós vamos ver quem é Samuel, e depois o primeiro rei Saul e o segundo rei Davi. E na aula passada nós vimos, ó, até interessante que eles colocam esses dois juízes que nós comentamos, o Gedeão e o Sansão. E aqui também é interessante porque ele vai mostrando outras coisas que estão acontecendo, né? Os mercadores fenícios dominam o comércio de Tiro, Sidônia e Biblos. Os filisteus e outros povos do mar invadem a costa do Mediterrâneo Oriental e ali se estabelecem. Então, né? Enfim, tem outros episódios. Mais para frente ele vai colocar outras coisas também. Então, vamos agora no livro, estamos só vendo aqui, Ruth, 1 Samuel. Né? 1 Samuel. O Samuel e o Reis, esse livro do Samuel e Reis, antigamente, era um livro só. E em algum momento se viu a necessidade de dividir em dois, porque eram livros grandes, e passou a ficar assim desde então. 2 livros de Samuel e 2 livros dos reis. Então vamos ao primeiro livro de Samuel. The books of 1st and 2nd Samuel. They're 2 separate books in our modern Bibles, but that division is due simply to scroll length. It was originally written as one coherent story.
we're just going to cover the book of 1 Samuel in this video. So after Israel was rescued from slavery in Egypt, they made a covenant with God at Mount Sinai and eventually came into the Promised Land. And there, Israel was supposed to be faithful to God and obey the covenant commands. Before the book of Samuel, Judges showed how Israel failed at that task big time. It was a period of moral chaos, and it showed Israel's need for wise, faithful leaders. The book of Samuel provides an answer to that need. The book of Samuel's story Então nós focuses on vimos como foi um caos, né? Esse período que ele diz aqui dos juízes, esse período de 300 anos, alguns juízes bons, mas muitos ruins, e ainda eram pessoas que Deus escolhia para ficar à frente do povo e tentar dar uma ordem ali, enfim, em todos os pecados que eles cometiam, enfim. E aí chega uma hora que eles vão querer um rei, né? Então nós estamos aqui nesse ponto. three main characters. The prophet Samuel, where the book gets its name, then King Saul, and after that, King David. And all three of them transitioned Israel from a group of tribes ruled by judges into a unified kingdom ruled by King David in Jerusalem. And the book of Samuel has a fascinating design that weaves the story of these three characters together in four main parts. Samuel, he's the key leader and prophet in the first section of the book, but then he also plays a key role in the next section, which is Saul's story, and it's told in two movements: Saul's rise to power and then his failures. And the second part is about his downfall and his tragic death. And then the drama of Saul's demise is matched by David's exciting rise to power. And then David's story is told in two movements. First, he rides the wave of his success, followed by his own tragic failure and the slow self-destruction of his family and then his kingdom. The book concludes with an epilogue that reflects back over the whole story. So let's dive in and see how this all unfolds. Part one picks up from the chaos of the book of Judges, and we're introduced to a touching story about a woman named Hannah. And she's grieved because she has never been able to have children. And by God's grace, she finally has a son. Então, mais uma vez, uma mulher que não pode ter filhos e que é muito piedosa, muito rezadora, e que Deus vai conceder uma graça, que é ter um filho, e o filho será uma pessoa importante, como nós vimos também em outras ocasiões. Named Samuel. And in joy, she sings this amazing poem in chapter 2. And the poem is all about how God opposes the proud and exalts the humble, about how despite tragedies and human evil, God is working out his purposes in history. And also it's about how God will one day raise up an anointed king for his people. Now Hannah's poem has been placed here at the beginning of the book to introduce these key themes that we're going to see throughout the whole story. Like the next one. Samuel grows up and becomes a great prophet and leader for the people of Israel. At the same time that the Philistines rise to power as Israel's arch nemesis. And in this crucial battle, the Israelites get arrogant, and instead of praying and asking God for help, they trot out the Ark of the Covenant as this kind of magic trophy that will automatically grant them victory in battle. And so because of their arrogant presumption, God allows Israel to lose the battle and the ark is stolen. So the Philistines, they take the ark and they place it in the temple of their god, Dagon. Então, isso foi a única vez que isso aconteceu em toda a história deles, né? Que a Arca da Aliança foi roubada. Então, vocês imaginam o desespero dos judeus, sendo a Arca da Aliança
a presença de Deus mais patente no meio do seu povo. Então eles ficaram desesperados e agora nós vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa interessante é que o Samuel, ele é o primeiro profeta. Primeiro. Alguns falam de Moisés sendo profeta, mas assim, a rigor não é. Agora, Samuel vai ser o primeiro de todos os profetas. And then the God of Israel defeats the Philistines and the god Dagon without an army by sending plagues on the people. And then the Philistines don't want the ark anymore, obviously, and they send it back to Israel. And the point of this little story... Então, aqui passou rápido, né? Mas o que acontece? Os filisteus, eles levam a Arca da Aliança lá para o povo deles e o que Deus faz? Faz com que venham pragas naquela cidade onde está a Arca da Aliança. Aí eles ficam desesperados e mandam a Arca da Aliança para outra cidade deles. E aí vem pragas novamente nessa cidade. Aí mudaram para outra cidade, pragas de novo. Aí chegou uma hora que vamos devolver essa arca aqui. E aí eles fazem isso, inclusive colocam ela numa carroça, né, com animais, com bois, né? E ninguém entra na carroça. E eles colocam ela para andar em direção aos judeus. The story seems to be this: God is not Israel's trophy, and he opposes pride among the Philistines, but also among his own people. And so Israel needs to remain humble and obedient if they want to experience God's covenant blessing. Então, aqui foi uma consequência. Então, sempre que eles fazem um erro, né? Um grande erro, um pecado, vem as consequências. Então, a consequência ruim do fato deles utilizarem a Arca da Aliança como um troféu, né? Como um troféu. Por quê? Porque eles sabiam que quando Deus estava lá, eles ganhavam a batalha. E então só que eles a utilizaram como se fosse um troféu, como algo humano, uma espécie de sorte, algo que dá sorte, levando ela para lá e para cá e tal. E Deus ficou muito triste com isso, né? E então os deixa, né, sem a sua presença, sem a sua companhia, e eles acabam sendo conquistados pelos filisteus. Então aqui que ele vai falar quais são os erros deles, né, que eles devem aprender. Don't want the ark anymore, obviously, and they send it back to Israel. And the point of this little story seems to be this: God is not Israel's trophy, and he opposes pride among the Philistines, but also among his own people. And so Israel needs to remain humble and obedient if they want to experience God's covenant blessing, which opens up into the next large section. The Israelites come to Samuel. E antes, no início, no capítulo 2, quando fala do poema de Ana, eu nunca tinha pensado isso. Aqui fala que a chave para entender todo o livro de Samuel e também dos reis é esse poema da Ana, que ela vai falar que Deus ele exalta os humildes e humilha os soberbos. E um pouco como que já antevendo que daqui a pouco vai começar a monarquia, vai começar a ter reis contra a vontade de Deus. Deus, ele dizia claramente que só há um rei, que é ele, né? Então, o máximo que poderia ter nos representantes eram juízes e não reis, mas Deus acaba cedendo, né, quando o povo vai pedir esse rei. E então a Ana, ela vai falar e desses reis, né, do orgulho e da humildade. Então os reis orgulhosos vão ser derrotados, né, e os reis humildes vão ser exaltados, vão contar com a presença e a união de Deus. They say, "Hey, we want a king like all the other nations have. Go find one for us." And so Samuel, he's kind of ticked off, and he goes to consult with God. And God says, yes, their motives are all wrong, but if the king is what they want,
give them one. And so we're introduced to the figure of Saul. Now, Saul is a tragic figure because he begins full of promise. He's tall, he's good looking, he's a perfect candidate for a king. But he has deep character flaws. He's dishonest, he lacks integrity, and he seems incapable of acknowledging his own mistakes. And so these flaws become his downfall. He wins some battles at the beginning, but his flaws run so deep, he eventually disqualifies himself by blatantly disobeying God's commands. And so the aging Samuel confronts Saul and Israel. He had warned the people that they would only benefit from a king who's humble and faithful to God. Otherwise, the kings of Israel will bring ruin. So he informs Saul that God is going to raise up a new king to replace him. And so Saul's downfall began. As God at the same time is working behind the scenes to raise up that new king. It's an insignificant shepherd boy named David. He's the least likely candidate to be king, but the famous story of David and Goliath shows that God's choice of David is not based on his family status, but simply on his radical and humble trust in the God of Israel. And so this story embodies all of the themes of Hannah's poem. Proud Saul and Goliath are brought low, while humble David is exalted. From here, we watch Saul slowly descend into madness, while David rises to power. So David starts working for Saul as a general, and he's winning all of the battles, and he's also winning all of the fame. And so Saul gets jealous, and he starts chasing David around, hunting him, trying to kill him. David's done nothing wrong. And so David simply runs and waits in the wilderness. And here we see David's true character. He has multiple opportunities to kill Saul, but he doesn't. He simply trusts that despite Saul's evil, God will raise up a king for his people. What's interesting too is that many of the poems of David that you find in the book of Psalms are linked to this very period of his life. And they all express the same attitude of trust. And so this section of the book ends with Saul coming to a grisly death after losing a battle with the Philistines. 1 Samuel tells some of the most intricate, well-told stories you find anywhere in the Bible. And the characters Saul and David, they're portrayed very realistically. And the author's putting them forward as character studies so that you can find yourself in them. So in Saul's story, we see a warning. It's crucial that we reflect on our own character flaws and how they harm us and other people. And with God's help, we need to humble ourselves and deal with our dark sides so that Saul's story doesn't become ours. David, on the other hand, is presented as an example of patience and trust in God's timing in our lives. And so he's running in the wilderness, being chased by Saul. David had every reason to think that God had abandoned him. But that's not what he thinks. And so David's story encourages us to trust that despite human evil, God is working out his purposes to oppose the proud and to exalt the humble. And that's what 1 Samuel is all about. Ótimo. Então, com um pouquinho mais de tempo aqui, vamos aprofundar um pouquinho nessa história, porque tem coisas, esses dois livros, mesmo depois do de Reis, são muito ricos, tem muitas histórias e vale a pena parar um pouquinho com calma. Então, vamos conhecer um pouquinho mais quem era Samuel.
Vamos partilhar aqui novamente. Então, vamos aqui na história da salvação. A infância de Samuel. Era uma vez, então, primeiro capítulo do livro de Samuel. Um homem de Ramataim tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, então essa Ana que foi falada lá, e a outra Fenena. Esta tinha filhos e Ana não os tinha. A rival a magoava continuamente para humilhá-la pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. Aquilo que eu já disse, uma mulher estéril no povo judeu era a desgraça, porque todas elas queriam ser da linhagem do Salvador. Se não tivessem filhos, não pertenceriam a essa linhagem. Então, oração e voto de Ana. Fez então um voto nestes termos: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a mágoa da tua serva e te lembrares de mim, se não esqueceres a tua serva e lhe deres um descendente homem, eu o entregarei ao Senhor por toda a sua vida. Então, esse propósito que ela fez de entregar o seu filho, seja quem for, para Deus. A tesoura jamais lhe passará sobre a cabeça. A semelhança lá do Sansão, não é? Ou seja, era um sinal de consagração a Deus. Ora, enquanto ela intensificava as preces diante do Senhor, Eli observava-lhe a boca. Ana, porém, falava bem baixinho. Apenas se mexiam os lábios, sem que se ouvisse a voz, de modo que Eli a tomou por bêbada. Eli, quem que era? Era quem estava, porque ela estava no tabernáculo rezando, ali do lado do tabernáculo, e o Eli era o sumo sacerdote. Então ela estava rezando baixinho, assim, de um jeito que o Eli pensou que ela estava bêbada. E disse para ela, né? Até quando te comportarás como bêbada? Vai tirar essa bebedeira. Ana lhe respondeu dizendo, não é isto, meu senhor, sou apenas uma mulher desesperada. Não tomei vinho nem outra bebida inebriante. Só desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não me trates como mulher à toa, pois foi pelo excesso da minha pena e mágoa que falei até agora. Então Eli lhe replicou, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. E ela disse, tu, serva, encontre graça aos teus olhos. Depois a mulher seguiu seu caminho e comeu. Seu rosto já não era o mesmo de antes. Nasce Samuel e é consagrado. Tendo se levantado cedo, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Aqui o verbo conhecer, aqui já tem um salto, né? Mas vai falar do nascimento agora do Samuel. Eucana é um homem, né? Que conheceu sua mulher. Conheceu, se uniu a esta mulher maritalmente. Né? Então, a palavra conhecer. Eucana conheceu sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Pelo fim do ano, Ana concebeu e deu à luz o filho. Chamou-o Samuel, dizendo, porque o pedi ao Senhor. Depois conduziram o menino a Eli. Ana disse, com licença, Senhor. Pela tua vida, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve de pé junto de ti, neste mesmo lugar, rezando ao Senhor. É por este menino que eu então rezei. E o Senhor atendeu o pedido que lhe propus. Por minha vez, eu o cedo ao Senhor. E enquanto ele viver, seja entregue ao Senhor. E ele prostrou-se ali diante do Senhor. Bom, os outros... Aqui conta a história, né, desse Eli. Sumo sacerdote não significava que ele não tinha família, né, naquela época. Então, ele tinha família. E fala aqui que os filhos de Eli eram canalhas e, como ele não os castigou, Deus o fez. Então, para que nós entendamos depois o que Deus vai falar a respeito de Eli. Então, que o Eli ele devia ter castigado os filhos pelas coisas ruins que eles fizeram. Então, Deus agora os castigará. Então, vocação de Samuel. O jovem Samuel, então agora já jovem Samuel, oficiava ao Senhor na presença de Eli.
Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Ora, deu-se o caso que um dia Eli estava dormindo na sua câmara, seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não conseguia enxergar direito. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava deitado no templo do Senhor, lá onde se encontrava a arca de Deus. Então você vê que o Eli dormia ali, né, no tabernáculo, e o Samuel estava ali ajudando o Eli, já estava consagrado a Deus e estava ali junto dele. Então o Senhor, no meio da noite, chamou Samuel e Samuel respondeu: às ordens. E correu para junto de Eli e disse: as tuas ordens, pois me chamaste. E o Eli respondeu: eu não te chamei, volta e deita-te. Então o Samuel ouviu essa voz, né? Samuel, Samuel, né? E ele pensava que era o Eli que estava chamando, no fundo era Deus que estava chamando a ele. E isso acontece 3 vezes. Né? Então ele se retirou e foi se deitar. O Senhor chamou outra vez Samuel. Levantou-se Samuel e foi ter com Eli, dizendo: as tuas ordens, pois me chamaste. E ele respondeu: não te chamei, meu filho, vai deitar-te de novo. É que Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois nunca tivera revelação sua. Então o Senhor chamou pela terceira vez a Samuel, e ele se levantou e foi para junto de Eli, dizendo: as tuas ordens, pois me chamaste. Então Eli se deu conta que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. Essa frase aqui ela é muito conhecida, né, muito bonita, né, dessa atitude que nós podemos ter diante de Deus, que devemos ter diante de Deus, de nos colocar as suas ordens, não é? Senhor, fala que teu servo escuta, e estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para te servir. Não é? Então foi isso que o Eli lhe disse, né? Que ele dissesse isso. Samuel se retirou e foi deitar-se no seu lugar. O Senhor veio e de pé chamou a Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala que teu servo escuta. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa a Israel que toda pessoa que a ouvir ficará com os ouvidos atordoados. Naquele dia vou realizar tudo o que eu disse contra a casa de Eli. Então veja só o que Deus está falando, né? Que ele vai fazer algo contra a casa de Eli. Daqueles pecados, daqueles erros. Vou lhe anunciar que condeno a sua família para sempre por causa da iniquidade, pois sabia que seus filhos amaldiçoavam a Deus e não os impediu. Por isso jurei à família de Eli: a iniquidade da família de Eli nunca pode ser expiada por sacrifícios ou oferendas. Então Samuel então foi dormir até a madrugada e abriu as portas do templo do Senhor. Ele tinha receio de comunicar a visão a Eli. Então você imagina, o Samuel, um jovenzinho lá, ouvindo isso de Deus, e que era algo ruim pro Eli, né? E ele estava apavorado. Puxa, eu vou falar isso para ele, né? Este, porém, o chamou e disse: meu filho Samuel. E ele respondeu: às ordens. Disse-lhe então: o que ele te falou? Não me encubras nada. Então ele queria saber o que Deus tinha falado para ele. Deus te castigue com todo rigor se me ocultares qualquer coisa do que te falou. Aí Samuel lhe referiu todas as palavras sem nada lhe ocultar. E ele disse, olha que interessante, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer bom. Então, reconhecendo diante de Deus que havia errado e que agora está nas mãos de Deus, que ele faça o que bem lhe parecer. Então, uma atitude nobre, né, do Eli. E o Samuel, nós vamos ver que vai ser um grande homem, um grande profeta de grande valor, muito reto, né, e que vai agradar muito a Deus.
Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não deixando cair por terra nenhuma das suas palavras. Todo Israel, de Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor, digno de fé. O Senhor continuou a se manifestar em Silo, pois se revelou a Samuel em Silo pela sua palavra. Então, Silo, o que é Silo? É uma cidade. A cidade onde ficou a Arca da Aliança. Então, quando Josué tomou lá a terra prometida, eles dividiram nas 12 tribos, e na cidade de Silo ficou a Arca da Aliança. Ela vai ser transladada para Jerusalém com Davi. Então, Davi é que vai colocar Jerusalém como a capital, né, da terra do reino, do povo de Israel, e vai levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Muito bem, ficamos por aqui. Podemos só comentar uma coisinha rápida. Se vocês quiserem comentar alguma coisinha do que viram. Voltando aí as imagens, os áudios. Muito bonita a atitude de Samuel e difícil, né? Difícil, né? Coragem, né? Muita coragem. Imagina, o Eli era o sumo sacerdote, né? Ou seja, o homem mais respeitado de todo o povo de Israel, né? É. Então, dele ter essa coragem de falar para ele toda a verdade, sabendo as consequências que poderia ter, né? Não sei, que a reação que ele poderia ter, né? E no entanto ele vai lá e fala o que tem que falar. E o Eli tem essa reação também, assim, bonita, né? De reconhecer e Humilde, né? Humilde, né? Então, é isso que a gente está falando, né? Das pessoas humildes e tal. Então, nós vamos ver que o Davi, ele vai ser um homem de ouro nesse sentido. Vai ser um homem, vai ser o único que Deus vai dizer que foi o único segundo o seu coração, né? Que, apesar dos seus pecados, nós vamos ver que ele fez muita coisa, mas ele não fez nada, isso que ele falava aqui no vídeo, né? A confiança e humildade era, assim, as grandes virtudes de Davi. Ele confiava totalmente em Deus. Confiava totalmente em Deus. E, por exemplo, nós vamos ver que a última coisa que o Davi queria fazer é fazer o mal a quem foi ungido por Deus como rei, porque o Samuel é que vai ungir Saul como rei. E nós vamos ver lá que o Samuel ele vai perseguir o Saul, né? Vai começar a ter inveja do Davi, né? E vai começar a perseguir Davi. E o Davi teve várias oportunidades de matar, né, o Saul, e ele não faz isso. Fala, longe de mim ferir ao ungido do Senhor. Né? Longe de mim. E uma vez, a primeira vez que ele está perto dele, ele pega uma partezinha do seu manto, só para falar para ele, olha, estive do teu lado, podia ter te matado, mas eu não quis, né? Porque eu te respeito, porque você é ungido de Deus. E ele já ficou com escrúpulo de ter feito isso com o Saul. Puxa, como é que eu fui pegar uma parte do seu manto? Ficou todo preocupado lá. Ficou com a consciência pesada. Feito isso pro Saul, né? Enfim, então agora vamos ver a história um pouquinho mais do Samuel, do Saul e de Davi, no sábado, próxima aula. Tá bom?